campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do nosso livro Missionários da Luz, A Vida no Mundo Espiritual, pelo nosso querido espírito André Luiz, na psicografia do Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, simpatizantes, amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando todos os nossos trabalhos. Continue acessando o nosso canal, dando sempre uma curtida nos nossos trabalhos. Hoje nós vamos ler o capítulo 5, mas antes vamos lembrar do capítulo 4 de grande ensinamento, vampirismo, Há uma lição assim muito profunda para toda essa nossa trajetória como médiuns, como espíritas, como filhos de Deus. E ele veio trazendo uma grande lição, sobre esse tema. Mas vamos lá. Hoje o capítulo 5 é influenciação. Vamos começar. Notava-se agora a diferenciação do ambiente. Lembram que eles comentaram, como ficavam os médiuns durante a sessão e quando eles saíam, como é que ficavam, E aqui agora está a saída, deles, lá do local de onde foi feita a sessão espírita. Vamos lá. Notava agora a diferenciação do ambiente. Para nós outros, os desencarnados, a atmosfera interior impregnava-se de elementos balsâmicos, regeneradores. Cá fora, porém, o ar pesava. Acentuara-se-me sobremaneira a imperceptibilidade diante das emanações grosseiras das ruas. As lâmpadas elétricas semelhavam-se a globos pequeninos de luz muito pobre, isolada em sombra espessa. Aspirando as novas correntes de ar, observava a diferença indefinível. O oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. Compreendi uma vez mais a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior, na intimidade das criaturas. A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refunde a atmosfera purificando. Exatamente, a prece é tudo, E agora a gente sabe que a meditação, a gente parar um pouquinho, nem que sejam uns 2, 3 minutinhos, quietinho, mentalizar um lugar bonito, como refaz as nossas energias, Não precisa ficar horas meditando, muitas vezes um pouquinho, para a gente se sintonizar, com a natureza, sintonizar com a espiritualidade, como faz bem, aqui ele está falando, exatamente isso, Purifica tudo, O instrutor interrompeu minhas íntimas considerações exclamando: a modificação, evidentemente, é inexprimível entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, iluminada pela oração, e a via pública, repleta de emanações inferiores, a diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é avelhantado repositório de vibrações antagônicas, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variadas procedências, em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda origem. Porque o nosso pensamento entra no universo. Aqui está bem claro isso, A gente tem que começar a se questionar o que a gente está colaborando, com o que, de que maneira, no universo. É isso aí. Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparava que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias. Faziam-se ouvir por conversações mais interessantes e pitorescas,
todavia desarrozoadas e impróprias nas menores expressões. Alexandre indicou-me pequeno grupo de desencarnados que me parecem em desequilíbrio profundo e falou: aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico. O quê? Indaguei involuntariamente. Eles ficavam esperando lá fora, viu? Esperam, é? Sim, acrescentou o orientador cuidadoso. Os infelizes não têm permissão para ingressar aqui em sessões especializadas como a dessa noite. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer. Hoje, entretanto, necessitamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Impressionou-me a excelência da orientação. Tudo naqueles trabalhos obedecia à ordem pré-estabelecida. Tudo estava calculado, programado, previsto. Agora, prosseguiu Alexandre bem-humorado, repare na saída dos nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Fiquei atento. Dispunha-se todos a deixar o recinto tranquilamente. A porta junto de nós começaram a despedida entre eles. Graças a Deus, exclamou uma senhora de maneiras delicadas. Fizemos nossas preces em paz, com imenso proveito. Como me sinto melhor, comentou uma das amigas mais idosas. A sessão foi um alívio. Trazia o espírito sobrecarregado de preocupações, mas agora sinto-me reconfortada, feliz. Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração. Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para com o serviço ao próximo, grande é o socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso! Um cavalheiro de porte distinto adiantou-se, observando: o espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade, e não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos as lâmpadas sublimes da fé. Em torno de nossos passos choram os sofredores, desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal. Dos céus chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Exatamente, concordou uma das interlocutoras, comovida com a exortação. Temos grandes obrigações, não devemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Oh, meus amigos, como necessitamos trabalhar! Jesus chama-nos ao serviço. É imprescindível atender. Reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro, interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Vendo-me as expressões encomiásticas, Alexandre observou sorrindo: não se impressione, o problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Vai para 9 anos, com algumas interrupções, que me encontro em concurso ativo nessa casa. E mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros permanecem fiéis à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas disserções, a pretexto de incompreensão alheia. Sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, se tratando das necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bom para si mesmo, por se esquecer da aplicação da luz evangélica à vida prática. Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam um pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam seu primeiro contato com a luta mais áspera.
após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação. E comumente, voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Não é com facilidade que cumpre a promessa de cooperação com Cristo e si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Porque Alexandre silenciava, observei atenciosamente os circunstantes. Ainda se achavam todos eles, os encarnados, irradiando alegria e paz, colhidas na rápida convivência com os benfeitores invisíveis. Da fronte de cada um emanava raios de espiritualidade surpreendente. Num gesto significativo, o instrutor esclareceu. Eles ainda se encontram sob irradiações do banho de luz a que se submeteram, por meio do serviço espiritual com a oração. Se conseguisse manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprende, comentam e ensinam, fácil lhe seria atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são também. Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, funciona qual entidade viva no universo dos sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em níveis inferior. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Contemplei-os com interesse, trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Acompanhemos o grupo, no qual se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi ser sua mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar. Movimentamo-nos, seguindo-os de perto. Alguns metros, além do recinto onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. 3 entidades sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio sob nossa observação. Encostou-se uma delas à senhora idosa, e instantaneamente reparei que sua fronte se tornara opaca e estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se, desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte, transfigurava-se de maneira completa. Que coisa, né? Oh, meus filhos, exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa, por que motivos somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir ao retirar-me de nossas orações coletivas o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retornar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente por manter a continuação do mesmo estado de alma. Entretanto, algo me falta que não sei definir com precisão. Nesse momento, as 2 entidades que ainda se mantinham distanciadas agarraram-se comodamente os braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Embaciou-se-lhe a claridade mental e 2 rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste. É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura e melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima de maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento de minha esposa, tenho um coração por vezes repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesma a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invisível atração para os ambientes malignos
Confunde meu espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Quem sabe, mano, está você sob a influência de entidades menos esclarecidas, considerou a jovem com boas maneiras. Sim, suspirou o rapaz. Por isso mesmo, venho tentando o desenvolvimento mediúnico a fim de localizar a causa de semelhante situação. Nesse instante, o orientador murmurou desveladamente: ajudemos esse amigo por intermédio da conversação. Sem perda de tempo, colocou a destra na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético, transmitindo-lhe suas ideias generosas. Reparei que aquela mão protetora, ao tocar o cabelo encaracolado da jovem, expedia luminosas chispas, somente perceptíveis ao meu olhar. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão quase infantil e respondeu firmemente: nesse caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente, sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Olha só que reflexão ele passou para ela falar, né? Que lindo! A resposta que constituíra para mim valiosa surpresa não provocou maior interesse em ambos os interlocutores, quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Não tem você bastante idade, minha filha, exclamou contrafeita a velha genitora. Não pode, pois, opinar nesse assunto. Vejam só, né? E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou: quando você atravessar os caminhos que os meus pés já cruzaram, quando vier as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz do coração. E se algum dia, falou o rapaz melancólico, experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos senão ao permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas Alexandre, que havia retirado a destra de sobre a fronte da jovem, informou, atendendo a minha perplexidade. Amigo, que se uniu a nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu um tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados, que ele adquiriu em contato com o meretrício. Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando: o ex-esposo não concebeu o matrimônio sem nem comunhão corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. E em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno, sem ideias enobrecedoras, interessado em fruir todas as gratificações do sentido, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, em que a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades, ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam por mais perseverante as duas criaturas que horas lhe agarram, quase que integralmente sintonizado com seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que lhes são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio.
E não haverá recurso para libertá-lo? Indaguei emocionado. O orientador sorriu paternamente e considerou. Quem, porém, deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Nunca lhes faltou um auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que não lhe possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Aproxima-se da fonte de esclarecimento elevado, sente-se cansado da situação e experimenta efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios do que do coração. Por constituir a aspiração muito vaga, quase nula, se de fato cultivasse as resoluções positivas, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Todavia, não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Perguntei. Os interessados, explicou Alexandre a sorrir, forçariam por sua vez a volta deles. Já se fez a tentativa que você lembrou no propósito de beneficiá-lo, de modo indireto, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro, e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras evocações, e em vista desse rigoroso magnetismo do desejo constantemente alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes. No entanto, vivem assim imantados uns aos outros em todos os lugares? Indaguei. Quase sempre. Satisfazem mutuamente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Preocupado em fazer algum bem, ponderei. Quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento? Não será razoável doutriná-las, incentivando-os ao equilíbrio e ao respeito próprio? Semelhante recurso, falou Alexandre complacente, não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e método precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos imãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamento dê seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Se ainda não avançaram todos eles no terreno da espiritualidade elevada, isso só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam. Nesse interim, fixamos novamente na palestra que se desdobrava. Faço o que posso, repetiu o rapaz em desalento. Entretanto, não consigo obter a tranquilidade interior. Ocorre comigo o mesmo fato, observava a genitora em tom triste. Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas preces coletivas. Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito. Vivo sem paz, sem apoio. Ó, meus filhos, é cruel rolar assim pelo mundo como um náufrago sem orientação. Compreendendo a mamãe, tornou o filho satisfeito por alimentar as impressões nocivas que lhe ocupavam a mente. Compreendendo-a porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais o que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como uma sagrada fonte de sublimes consolações. Nesse momento, Alexandre colocou novamente a destra sobre a fronte da jovem, que lhe traduziu o pensamento em tom de respeito e carinho. Concorde que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto,
Talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscamos consolação, sem admitir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procuramos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente, não quero os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já são. E modificando a inflexão de voz desejada de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava na alma, acentuou: mamãe, sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades, senão assim, ajustando aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática dos exemplos do Cristo. Em virtude do instrutor haver interrompido a operação magnética e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observava tanta complexidade no serviço da psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltaram o espírito. Sem titubear, Alexandre explicou: aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental e não pode esquecer o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores de atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que lhe assemelham. Os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera. Os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos um fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no ciclo de expressão menos elevada. Temos sobre nossos olhos uma velha irmã e seu filho, maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presa de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes, transformada em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Permanece também sob nossa análise uma jovem que presentemente atingiu 16 anos de nova existência terrena. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. E indicando a mocinha cercada de maravilha o halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que recebeu dos benfeitores que lhe preparavam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzido ao plano de emoções mais forte, e suas possibilidades de recepção, no domínio intuitivo, conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda não encontraram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta e pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvio até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável, e seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, pela crença sincera e consoladora. E além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que é isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos, vivendo muito mais pelo espírito. Nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Isso significa, perguntei, que essa jovem é bastante pura
e que continuará com semelhante facilidade em toda a existência? Alexandre sorriu e observou. Não tanto, ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual. E as cartas da felicidade ainda permanecem em suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida, mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Então, continuei perguntando, não seria difícil preparar-se todas as criaturas para receber a influenciação superior? De modo algum, esclareceu ele. Todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilegiados na criação, existe sim os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia num mar de novas e abençoadas ilações. E assim terminamos, né, o capítulo 5. Muito esclarecedor. E aqui se prega bem o conhece-te a ti mesmo, né? Para a gente avaliar os nossos pensamentos, aquilo que nos traz, né? Quando a gente percebe que está persistente, né? Buscar orientação espiritual, buscar oração, né? Buscar limpar o nosso coração. E aí fica nesse trabalho lindo, né, meus amados? Continue acessando o nosso canal. Inscrevam-se a quem ainda não fez a inscrição no nosso canal. E que Deus continue nos amparando sempre nessa nossa caminhada espiritual rumo, né, à nossa evolução. Que assim seja. Um grande abraço a todos. Até a próxima, meus irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site